curso de Lacan. Olha, Não, mas tá de parabéns. Né? vou tentar ser bem didático para mostrar para vocês. Vamos de desejos. Coloca logo numa Meia-noite cesta isso daí. aqui, eu ansiosa ver essa aula. Você vai É ver, não vai ter... tranquila, leve, Renata. Ninguém vai dar o Meia-noite. fio, ninguém vai dar o fio, vai estar todo mundo assim, ó. Né? Vai vendo. Muito bem. O pessoal só para organizar, então, levantem a mãozinha, né, para não se atravessar e deixar na sequência os outros falarem também. E se vocês perceberem que tem mais gente na fila, sejam bem sucintos nas perguntas e, de preferência, não façam, porque o assunto é bem complicado mesmo. Estou brincando, pode ficar à vontade. Se a gente não souber, depois a gente pesquisa. Já comecei a gravar, então, para quem depois quiser assistir, para quem não pode estar presente também, sempre assiste o vídeo editado. Bom, nós vamos falar aqui de um tema proposto pelo Edson, de uma das teorias do Lacan, que está chamado o grafo do desejo. O grafo do desejo é uma tentativa do Lacan explicar a subjetividade do sujeito, como que o sujeito se constitui diante de um percurso que a gente conhece como desejo. Esse conteúdo, ele está associado com esta obra do Lacan, o Seminário 4, vocês têm lá no clube uma pasta associada só ao Lacan. Eu sugiro que, para quem está começando, não começa a ler o Lacan, coloca outros assuntos para, aos poucos, ir assimilando o conteúdo. Se for direto no Lacan, realmente não dá para entender. Ele realmente escreve e fala justamente isso. Eu escrevi para ser lido, não para ser entendido. Então, para vocês verem a complexidade do Lacan. Dizem assim que é mais fácil aprender francês do que entender o que o Lacan quer escrever, para vocês verem como é complexo. É uma das escolas contemporâneas, ele faz um desfecho em relação àquilo que o Freud já tinha apresentado. Em particular, na clínica eu acho muito interessante o Lacan. Evidente que cada um tem a sua perspectiva aqui, trajetória profissional, então é um percurso, Renato. Então fica tranquilo que no meio desse percurso você vai ter as suas preferências também, ok? Então o grafo do desejo é esse esquema que o Lacan ele nos apresenta, com a tentativa dele mostrar, evidente, a subjetividade do sujeito, como se constitui o sujeito, então é como se fosse um mapa da subjetividade, eu coloquei ali em cima, mas é um esquema, em forma desse gráfico, para mostrar como que se articula o desejo no sujeito, desde o nascimento. O que é interessante é que, na psicanálise, a gente entende que o desejo ele não é exclusivamente de um único objetivo. Nós aprendemos que o desejo ele não é um padrão, assim como o instinto, né? Nós sentimos fome, essa pulsão que nos direciona, esse movimento que nos direciona para saciar a nossa fome é nosso instinto de sobrevivência. Então, nós temos um padrão aqui bem específico, bem estabelecido. Eu sinto fome, eu vou, então, procurar alimento para saciar a minha fome. Eu sinto sede, eu vou procurar água para saciar a minha sede. Então, nós temos aqui uma relação instintual que é muito fixa, é muito objetiva, é muito padronizado, visando a nossa sobrevivência. Só que a pulsão é diferente. A pulsão é um conceito do Freud, e o Lacan ele tenta explicar como que é essa pulsão, ou seja, como que esse desejo, ele percorre a vida do indivíduo, e a gente entende que o desejo não é linear, assim como o instinto. O desejo tem vários objetos de desejo. Ele pode modificar, ele pode mudar a intensidade, ele pode procurar outros objetos, porque nós temos desejos e momentaneamente a gente posso pegar aqui uma bala e isso que já sacia momentaneamente aquilo que eu estou desejando, que talvez seja algo a mais. Então é nesse sentido que o Lacan ele tenta fazer essa articulação. E como ele se utiliza da linguística, tem alguns termos aqui que é importante: significante, significado, o próprio sujeito que se constitui. Então são termos, né, que não são todos os psicanalistas que gostam desta linha do Lacan, pela complexidade que ele traz para a gente. Então, esta obra, o Seminário 4, fala da relação de objetos, aonde a gente encontra esta grafologia aqui, esse esquema para entender um pouco o que o Lacan quer falar sobre essa fluidez do desejo que percorre. Aqui nós já temos um esquema, eu vou passar primeiro para vocês os significados desses símbolos que estão aqui, nesse esquema, para depois ficar didaticamente um pouco mais fácil, talvez, de compreender
como que percorre, né, esses conceitos diante desse gráfico, ok? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o desejo não é igual ao instinto. O desejo, ele tem objetos diferentes. Esse é o primeiro ponto. O desejo não é esse impulso instintual. Então, existe aqui uma articulação que escapa, que falha, que produz um resíduo, que está na nossa mente, que está na nossa fantasia, que está no nível do imaginário, que nem sempre corresponde com a realidade. Esse é um outro ponto importante, ok? Então, vamos ver aqui alguns elementos que são interessantes. Começando pelo nível de baixo para cima, são 2 níveis, esse gráfico, ele é dividido em 2 níveis, podemos chamar assim de nível inferior, que é o surgimento do sujeito, e o nível superior, que é um momento muito específico quando ele é inserido no campo da linguagem, ok? Então, nós temos aqui um sujeito que nasceu, e esse sujeito que nasceu está representado por esse símbolo aqui, que é esse triângulo que nós conhecemos como delta. Então, a ideia de delta é introduzida pela teoria do Lacan porque representa o indivíduo que nasceu, mas ainda não está inserido no campo da linguagem. Fica tranquilo isso para vocês? Aí eu pergunto, mas por que ele não coloca o elemento alfa, que é a origem de tudo? Porque a alfa, na mitologia grega, tem outro sentido, tem outra conotação. Se o Lacan colocasse alfa, se vocês pesquisarem sobre o significado simbólico do símbolo alfa, vocês vão ver que é um ser absoluto, pleno, completo, que não precisa de nada. É o princípio de todas as coisas. Alfa e ômega, início e fim. O princípio e o fim. Mas quando ele coloca a palavra delta, ele implica numa relação triangular, ele implica numa estrutura diferente. Então, supõe que o delta representa uma variação. Para quem gosta de estatística, de engenharia, sabe que existe um triângulo e os triângulos têm variações diferentes. Associando isso com o sujeito, é justamente isso. O sujeito chega com esta diferença ao mundo. Ele não é um ser completo. Ele descreve a entrada desse sujeito nesse mundo que nós vivemos. Então, esta linguagem aqui é evidente que nós estamos falando do sujeito que também tem aqui um sujeito inconsciente. Não é a consciência, ok? Então, o delta é o primeiro elemento aqui de baixo, não sei se vocês conseguem ver esse triângulo aqui. Ele é um sujeito que vem ao mundo, mas não tem a linguagem ainda construída. Olha que interessante, né? Vamos tentar esmiuçar essas questões para a gente entender. O sujeito que vem ao mundo, ele não tem a linguagem constituída, mas ele tem necessidade. O bebezinho tem necessidades quando vem ao mundo e é extremamente dependente de outras pessoas. Então, aqui já é um outro ponto importante. A nossa vida depende da relação com as outras pessoas. Esse outro já fala, ele já está inserido na linguagem. Esse sujeito, ele vai ser o resultado, ou melhor dizendo, o efeito de uma relação com outras pessoas. E nesse estado original que ele já vem ao mundo, ele já vem com algo faltante, algo que ele não apenas necessita, mas que ele também vai aprender que deseja. Por isso que o Freud fala da pulsão. Só que aí entra a questão do Lacan. Se esse ser, mesmo não inserido na linguagem, ele vem ao mundo e traz uma necessidade biológica, pode ser, o bebezinho precisa se alimentar, ele chora, ele tem as necessidades, é a outra pessoa que vai interpretar o que o bebê precisa. Não é dado um código para esse bebê que ele chora, ele fala, ele nem tem a linguagem intuída, ele está ali manifestando através do choro uma necessidade. Há um código de comunicação, só que esse código é o que vai mediar a relação com a mãe, com as outras pessoas. Só que quem vai interpretar é quem recebe essa mensagem, não é quem está transmitindo a mensagem. Então, esse elemento que vem ao mundo, esse ser vivente, ele não foi ainda atravessado pela linguagem, mas ele possui certas necessidades que são básicas, são importantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento psicológico, inclusive. Só que ele é extremamente dependente de quem cuida. Aí, esse delta, estão vendo aqui, diante dessa necessidade, ele então depende deste outro aqui, que é este A maiúsculo, A porque em francês é autre, né, é outro. Então, este outro
é o que possui o falo, é o que possui a alteridade, é o que domina, é o que comanda, é o que controla. No início é assim, depois essa necessidade, esse desejo vai se deslocando para outras coisas, não fica apenas na mãe. Então nós estamos falando que no primeiro momento, que este A, que é o grande outro, é aquele que detém todo o controle desse ser vivente. Ele não está ainda inserido na linguagem. Nós estamos falando aqui desse primeiro nível, não sei se vocês estão vendo aqui, este primeiro nível aqui, essa seta vermelha, é o campo ainda do inconsciente, é o campo do imaginário, um campo que se constitui antes mesmo do indivíduo entender o mundo simbólico que vem aqui para cima. Então, nós estamos falando aqui do início de um sujeito que ainda é dependente de outro, né, desse grande outro que o Lacan fala, e esse grande outro, ele é um sujeito que já está inserido na linguagem, ele já sabe se comunicar, só que esse ser aqui, vivente, que chegou agora, ele precisa deste que possui totalmente alteridade sobre o ser vivente. Fica claro para vocês esse início? E tudo isso que eu estou falando, pense em algo retroativo. Se o bebê chora, vocês vão perceber, então, que a mãe atende e vai tentar decifrar esse código que é o choro. Existe a comunicação, mas não existe a linguagem. A mãe, então, é que vai determinar aquilo que a criança está precisando. Esse ser dependente de um cuidador, esse grande outro, vamos supor que seja aqui, nesse início, a mãe, que depois esse desejo vai se deslocando para outras coisas, outras pessoas, e é por causa deste sujeito que ele é inserido no campo da linguagem. E a partir deste momento, que esse sujeito ele é inserido no campo da linguagem, ele se torna um sujeito faltante, um sujeito assim, com desejo. Em outras palavras, aqui embaixo tem um S barrado, um S e uma barra. Significa o quê? Na teoria do Lacan, um sujeito barrado pela linguagem. A partir do momento que este grande outro insere esta criança, esse ser vivente, no campo da linguagem, ele já passa a ser um ser faltante. Então, este grande outro é o que detém o falo, é o que detém a alteridade. E autoridade também em relação ao sujeito que, quando retorna para ele, decifra esse código para responder às necessidades daquele ser vivente. Assim, esse grande outro está nomeando tudo aquilo que é importante ele acha que é importante para o sujeito. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui representa esse ser vivente que tem necessidade, o outro recebe o código, decifra e responde às necessidades dessa criança, ao mesmo tempo insere essa criança no campo da linguagem. Então, esse ser vivente inserido no campo da linguagem, a partir desse momento, aqui embaixo vocês estão vendo que retorna e esse sujeito passa a ser um sujeito barrado pela linguagem e assim nomeado o seu desejo, nomeado a forma como tem que ser, nomeado o que tem que fazer através desse outro que tem alteridade sobre tudo isso. Então, por isso que aqui é um círculo, né, que permeia esse contexto. É uma retroação que o Lacan fala. Então, essa retroação, não sei se vocês estão compreendendo, né? Essa retroação é que faz com que o sujeito vivente se torne um sujeito barrado pela linguagem, inconsciente, inclusive. Mas quando ele é inserido no campo da linguagem, esse sujeito agora que começa a falar, ele começa a se comunicar com a mãe, se comunicar com este grande outro aqui. Então, aqui nós temos um conceito importante de Lacan, que é o significante que produz um significado. Esse sujeito barrado começa, então, a enviar uma série de mensagens nessa rede de significantes e significados, que aí a gente fala, né, que é uma cadeia de representantes aqui, consciente e inconsciente, está permeando aqui esse sujeito barrado. Por que barrado? Porque, aos poucos, essa criança vai tendo a ilusão de que esse sujeito barrado pela linguagem, ele acha que aquilo que ele está transmitindo está produzindo um significado, e esse significado, o outro, na sua ilusão, ele acha que o outro está conseguindo compreender e controlar o sujeito. Então, aqui nós temos um campo do imaginário que está ainda em construção, né? Então, a criança chora, esse choro, ou começa a falar, a mãe vem e responde. Então, quem está falando é que acha que está no controle, mas, na verdade, não, é uma fantasia aqui.
é o campo do imaginário. Então, esta mensagem é importante porque essa linha, né, de significados e significantes faz com que o sujeito crie uma condição muito importante, que é esse IA aqui, que é o ideal do eu, aquilo que ele acha que é, né? Depois a gente vai entender com mais propriedade por que essa condição é importante para o sujeito. Então, este grande outro, ele, para o Lacan, ele diz assim que é o tesouro dos significantes, porque é ali que se instala a lei, a cultura, as normas, né, através dessa outra pessoa que tem autoridade sobre o sujeito. Vamos deixar um pouquinho mais complicado aqui para vocês, acharam que ia estar fácil, tem mais coisas aqui. Então, esse sujeito, ele está enunciando, está enviando uma mensagem. A Carla tem pergunta, Paulo. Assim, só para finalizar o meu conceito aqui, dessa primeira parte, então, esse enunciado é que vai dar sentido à frase, mas só é possível, esse sentido só vai ser possível porque o outro interpretou, o outro, então, descodificou. Então, esse momento inicial aqui, o discurso é para o outro, que é o enunciado, aquilo que eu estou falando, estou dirigindo para outra pessoa, ok? Só que a outra pessoa é que vai dar sentido a essa frase, vai dar um significado a essa frase. Então, nesse primeiro momento, é muito importante a gente entender esse grande outro na formação de identidade e na satisfação das necessidades do sujeito, desde o início. E na clínica, aonde que isso também acontece neste momento. É neste momento que nós podemos explorar a relação da linguagem e fazer o corte necessário. O que é fazer o corte? Fazer a intervenção quando é necessário, fazer a interpretação quando é necessário, para dar sentido àquilo que o paciente está trazendo para nós, ok? Então, é só para vocês verem como isso também pode ser aplicado na clínica. E tudo isso vai moldando a experiência desse sujeito, que agora está entendendo, né, a linguagem, mas o outro, nessa retroação, é que vai dar sentido e construindo o significado daquilo que o outro está falando. Então, basicamente, o início é isso. Então, existe aqui um enunciado que busca um significado através da relação com os outros. E esse M minúsculo aqui é a mensagem, né? Esse código que vai e vem, significantes e significado, ok? Então, a mensagem, na verdade, ela nunca vai ser compreendida de fato, porque é aquela frase que o Lacan diz, nós nunca vamos entender o que realmente o outro entendeu daquilo que eu quero. Então, esse é só o começo. Professor, como o senhor disse que o grande outro é que vai interpretar, decifrar esse desejo do bebê, né, que ainda não está inscrito, não tem a própria linguagem. Quando ele decifra isso, ele decifra a partir do seu próprio desejo, né? Do seu próprio olhar. Se você usou a palavra bebê, vamos usar a palavra necessidade ainda. Porque se o bebê não entrou no campo da linguagem, ele não tem desejo ainda, porque o desejo precisa ser simbolizado. Mas aí o desejo, a interpretação, olhar o que é esse desejo, é do grande outro. E isto, é ele que vai nomear. É o que a gente vê lá na frente, por exemplo, com aquelas pessoas que dizem eu sou isso, ou eu não sou aquilo, ou eu desejo isso, que não sabe ali quem realmente ela é, porque ela foi nomeada, os desejos dela, né, as necessidades, foram nomeadas lá atrás por outra pessoa a partir do desejo daquela. É isso. Então, o outro, desde o início, né, como nós começamos a falar aqui, esse sujeito, ele enuncia, mas é o outro que realmente faz as devidas interpretações e nomeia, principalmente no início, é o que nomeia tudo aquilo que o outro precisa. Então, quer dizer, em outras palavras, o bebezinho não tem condição, não tem vocabulário para pedir aquilo que realmente está não só necessitando, mas desejando. Então, existe aqui uma constituição que nós vamos entender que o sujeito barrado, ele é o efeito dessa comunicação. Então, não é o início. Se a gente vê essa necessidade, se é interpretada, se é, né, atendida, essa necessidade, de uma forma com acalento, com acolhimento, é uma coisa. O registro que fica para a pessoa, vamos ver, o registro de relação com o outro, de amor com o outro, é a partir de um acolhimento. Mas se não é, se é registrada como
né, interpretada como um distanciamento, o não olhar, o não toque, esse registro de relação com o outro também é esse. Exatamente. Né? Então, vejam, né, se nós estamos falando aqui do início, e se há falhas nesse processo, é evidente que vai ter falhas na constituição do sujeito. Então, o sujeito, na verdade, ele é o efeito desse processo todo. Depois eu vou deixar um pouco mais esclarecido aonde que se instala a neurose aqui, a psicose. Então, já adiantando, né, se não há esta ponte, porque nós entendemos aqui que esse grande outro aqui faz essa mediação para se constituir como sujeito. Se houve falhas nessa constituição, provavelmente ele ficou preso nessa condição que não tem significado, não tem sentido, que não tem aqui o campo do simbólico. Não foi possível fazer essa ponte. Então veja a importância da alteridade, né, que esse grande outro tem em relação àquele sujeito que está vindo ao mundo. Então o sujeito, ele é, na verdade, o efeito disso, mas é barrado por interpretações que o outro vai fazer. É a mãe que diz o que o bebê precisa. É a mãe que interpreta isso. É o outro que nos deu o nome. É só refletir. Pessoas que não gostam do seu próprio nome. É só refletir sobre isso e vocês vão ver como não foi o desejo da criança, foi o desejo dos pais de dar o nome do avô e por aí vai. Talvez você já até tenha respondido aí o que eu ia falar, mas o que me passa pela cabeça é o seguinte: a partir de uma manifestação dessa coisa que a gente chama bebê, essa coisa que chama bebê, a mãe vai fazer uma leitura, conforme disse a Carla, segundo o seu próprio desejo, que pode nada ter a ver com aquela necessidade do bebê na manifestação, tá claro? A minha questão é, eu acho que é isso que você já respondeu, né? Como é que isso vai se reportar dali para diante? Porque nós temos um falando de alho e o outro falando de bugalho. Entendendo o bugalho. Porque nem sempre a mãe vai entender exatamente aquilo que o bebê está tentando manifestar da sua maneira, né? Ou no choro, no grito, seja lá o que for. E ela vai responder segundo o seu próprio desejo. Então, como é que isso caminha ao longo da constituição desse sujeito, que é isso que você está tentando nos ensinar hoje? É isso. Como que caminha, né? Depois desse primeiro estágio aqui que nós estamos entendendo, o sujeito que enuncia a sua necessidade, é interpretado por outro, no caso a mãe, né, o cuidador, só para deixar um pouco mais claro. Então o bebê se agita, ele chora, tem uma manifestação aqui orgânica, essa coisinha, né? O próprio Lacan diz que é um bife com 2 olhos, porque não sabe nada, só esperneia. A mãe é que tem que fazer as devidas interpretações. Será que ele está com fome? O bebê continua chorando. Será que está com frio? A mãe cobre e o bebê continua chorando. Há um código aqui para ser decifrado, que não tem ainda a linguagem. Então a mãe, ela descobre, ela interpreta o que esta criança de fato precisa. E ela vê que não é fome, não é frio, mas pode ser outras coisas que essa criança está precisando. Então o grande outro aqui no início é que vai atribuir um significado para aquela demanda, demanda não chegou ainda, para aquela necessidade, atribuir um significado. Então está permeando aqui esse campo aqui ainda, né? E assim nomeia a necessidade dessa criança. Então é realmente isso, a mãe, né, o outro é que vai nomear aquilo que esse ser vivente precisa. Então é uma interpretação na medida que se constitui, ok? E depois a gente vai aprofundando mais sobre isso. Que eu lembrei que na fonoaudiologia a gente fala no desenvolvimento da fala da criança, né, da palavra em si, que ela começa pela imitação da mãe, que é o manhês, né? Que o manhês, que a gente dizia aquele, você quis dizer papai, você quer o papai. Você vai colocando para ela o que é ali. E a gente vê muitas crianças que não desenvolvem bem a linguagem, têm atrasos de linguagem, e muitas porque não teve esse manhês, não teve essa interpretação da mãe para aqueles primeiros sons, ela não decifrou aquilo, né? E aí a criança não entra, ela tem um atraso na fala também por conta disso.
porque ela não foi inscrita ali, né? Exatamente. Então, vejam, de forma muito sutil, né, a falha de comunicação aqui entre um ser e que é dependente desse outro que tem autoridade sobre ele. Essas falhas, muitas vezes, podem realmente, sim, ter como um significado, né, um efeito associado à própria dificuldade de linguagem lá na frente. Então, tem vários aspectos. Aqui nós estamos falando só do início, por enquanto, né? Então, é o que você falou que é importante. A criança fala errado, a mãe acha bonitinho, o pai acha bonitinho, né? Então, vai trazendo um sentido para essas falas. Então, nesse contexto que você coloca, né, é sempre importante que os pais falem correto, né, para que a criança aprenda a falar e ir aprendendo aos poucos sobre o significado das palavras, e isso é o que nós estamos falando aqui de uma forma diferente. Esse significante, esse enunciado, ele é retroativo, porque o outro que é autônomo aqui, que tem essa condição de interpretar, é que vai dar significado. Então, vai e volta, por isso que é retroativo. O bebê chora, a mãe interpreta e dá um sentido diferente para aquele choro. E assim começa a ser constituído o sujeito nesse processo. Então, é essa primeira experiência aqui que vocês estão vendo nesse grafo é que vai moldando as experiências desse sujeito e constituindo ele. Então, o que dá sentido à linguagem é esta retroação, depende desse outro aqui, desse grande outro. E a partir dessa interação com esse grande outro é que o enunciado vai ter significado. Significado através da relação com os outros. Só que a mensagem, como nós sabemos, nunca vai ser totalmente compreendida. Nesse ponto, o psicanalista ele tem um papel importantíssimo aqui, porque na clínica nós atribuímos sentido àquilo que o paciente está enunciando. Veja como também é possível a gente associar com a clínica. Então, o paciente tem um discurso, a gente começa a fazer a interpretação e dar um sentido diferente para aquele enunciado. Da mesma forma, a criança, quando entra no mundo da linguagem, a sua identidade vai ser constituída através dessas relações. Aqui também, não coloquei para vocês, está associado a um aspecto importante do Lacan, que é o estádio do espelho, onde esta imagem, esse IA aqui, é o imaginário, né, que depois se constitui no próprio ideal do eu, ok? Então, vamos só repetir aqui esse primeiro momento, né? O outro que tem autoridade, né, em relação ao sujeito, é que dá sentido à mensagem desse sujeito barrado pela própria linguagem. Então, quer dizer que, ao ser inserido no campo da linguagem, cria-se no campo do imaginário, ocorre então aqui nesse nível mais abaixo, no campo do imaginário, se constrói então um ideal do eu. Então aqui ocorre todo o processo associado ao estádio do espelho também, que é uma outra teoria, associado então à imagem que essa criança teve de refletida, né? Esse eu investido, ele está investindo sua pulsão, sua libido, e, de repente, de acordo com os significados que foi possível e vai sendo possível ser compreendido, essa libido, então, assume uma identidade. Está muito ligado com o complexo de Édipo aqui também. A partir do momento que esse sujeito ele entra no campo da linguagem, esse D minúsculo é o desejo. Mas eu já faço uma pergunta para vocês. Desejo do quê? O que esse sujeito busca? Uma pergunta que não precisa responder, mas é só para reflexão. Então, todo esse contexto aqui é inconsciente, porque está associado sempre a uma fantasia. O sujeito barrado, e depois vocês vão ver aqui um nível mais acima, tem um S barrado, tem um losango. Esse losango ele representa o ponto de encontro, o ponto de ruptura, ou uma abertura, que o sujeito barrado, então, se depara com o objeto A. O que é o objeto A mesmo? É aquilo que tampa, por algum momento, a falta constituinte desse sujeito. E pode ver que está sempre permeando aqui o lado direito e esquerdo, porque isso vai retroagindo.
no campo da fantasia. Então, nós temos aqui esse símbolo aqui, sujeito barrado, ele se depara com a sua própria falta. Então, aqui nós temos o desejo, né? Aí começa, né, a interpretação do desejo. O desejo, ele sempre busca uma completude, está sempre ligado ao campo do imaginário, porque veio daqui, nesse primeiro momento, e nós entendemos que também está sempre conectado com este objeto perdido, objeto idealizado, que o sujeito busca a vida toda e anseia a sua vida inteira encontrar esse objeto perdido, permeando sempre o campo do imaginário e da fantasia, porque nós sabemos que este objeto ele nunca vai ser encontrado. E a pergunta é, o que esse sujeito deseja de fato? Porque quando encontrar esse objeto, o que será que ele vai fazer com ele? Não vai saber o que fazer. Então, essa fantasia inconsciente é uma forma de entender como que o desejo busca satisfação e plenitude, que sempre vai estar envolvido com esse objeto perdido, esse objeto de desejo. E o Lacan, então, menciona que é esta falta, então, aquele A pequenininho que está aqui do lado direito, é esta falta que gera uma demanda, aí vem esse nível mais acima aqui. Então, aqui nós temos uma representação do sujeito barrado quando encontra a demanda, ok? Então, nós temos o desejo e nós temos a demanda, são condições diferentes. A demanda sempre vai ter um objeto definido. Ela sempre busca fazer um caminho, né, muito definido, mas não corresponde ao desejo do sujeito, porque está escondido, está num nível abaixo. É o discurso aqui inconsciente, ok? Aqui nós já entendemos que o sujeito está no campo do simbólico, ele tem desejos, ele tem, então, uma demanda. A demanda é a queixa do paciente, mas nem sempre aquela queixa do paciente corresponde ao seu real desejo. O Lacan, se não me engano, ele usa um termo pão de Capitone, ou fio de Capitone, que é aqueles gominhos do sofá, não sei se vocês já viram um sofá cheio de gomos, né? Parece que ele está costurado daquele jeito, mas não, é um fio só. É só puxar, os gominhos eles se juntam. Também tem outras conotações como pão de Capitone, por causa daqueles gominhos. Uma metáfora, né? Só para falar aqui que existe um fio que é só o analista puxar e você vai descobrindo o real desejo do paciente. Nesse contexto, nós temos aqui esse desejo que se depara com o sujeito barrado pela linguagem, que é um sujeito desejante, mas sempre entendemos que falta algo, e nesse processo existe a demanda, né? Então, aqui nós temos que entender esses pontos. Toda vez que aparecer aqui no gráfico do desejo esse losango, é o ponto de ruptura, é o ponto em que o analista faz o sujeito pensar no seu real desejo. É o ponto em que esse sujeito se depara com a verdade, ele tem um encontro com alguma coisa, por isso que é o ponto de ruptura, ok? Então ele aparece justamente no momento em que a fala é interceptada. Daqui a pouco eu passo um exemplo para vocês. Então, esse sujeito barrado, ele não conhece. O que é interessante aqui? O sujeito barrado é um sujeito dividido pelo campo da linguagem e pelo seu inconsciente. Então quer dizer que aquilo que ele traz como demanda não coincide com o seu verdadeiro eu. O que nós podemos aplicar e associar isso na clínica? Significa que aquilo que o paciente traz para vocês não corresponde com a verdade dele, porque ele desconhece muitas vezes, o desejo está tampado, sujeito dividido pela linguagem. Ele está falando, mas não corresponde ao seu desejo. Então, aqui existe o sujeito barrado, é um sujeito alienado à realidade, muitas vezes. Então, vejam como é alienado desde o começo, né? É o outro que definiu o que a pessoa precisa, que deseja, nomeou todos os desejos, ok? Então, vejam como que é interessante. Já abro aí para vocês. A queixa, né? Para entender a demanda. A demanda é a queixa do paciente. O paciente fala assim, eu me sinto sozinho o tempo todo, ninguém me ama, não consigo encontrar pessoas para me relacionar, eu não aguento mais essa situação. Isto é uma demanda, isto é uma queixa, mas isso está ao nível da consciência, não está ali realmente articulando com o real desejo da pessoa. A pessoa está falando algo, é a superfície. Então, é sempre algo que se acredita faltar. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, eu estou trabalhando, meu chefe não me valoriza. Aí a pergunta é aquela pergunta que eu fiz, o que esse sujeito deseja de fato? O que está em jogo nesta frase, nessa queixa do paciente? Então, a demanda, na verdade, está escondendo um desejo muito mais profundo, que pode ser a necessidade o desejo de reconhecimento, o desejo de valorização, de aceitação, de justiça.
está se sentindo injustiçado. Então, tem muita coisa por trás. Só que aí, como analista, a gente percebe que tem algo estrutural, faz parte da constituição faltante do indivíduo. Pode ser que esta fala remeta, em análise, à busca por um amor incondicional, que essa pessoa não sabe ainda que tem esta falta. Então, o outro, né, sempre completou a falta desse sujeito, mas aquilo incomoda, aquilo está lá. Então, quer dizer que esse exemplo que eu passei para vocês, o chefe está ocupando agora o lugar deste que tem autoridade, teve autoridade sobre o sujeito, ok? Então, só para vocês verem como é interessante aqui, né? A demanda em relação à questão do paciente. Vamos lá. Isso que eu estava falando, o analista, o paciente chega com uma queixa, e aí, de repente, o analista toca ali onde é realmente o desejo dele. Uhum. É nesse ponto que entra o que a gente ouve do corte lacaniano. Isto, e no grafo representa o losango. Aquele ponto que a pessoa fica refletindo sobre aquilo que você devolveu para ele. É aquele ponto que... E olha que interessante a pergunta da Carla. O paciente traz uma demanda, ele traz uma queixa e ele quer que você responda isso para ele. Ele quer que você dê um sentido, assim como teve lá no início. Ele quer que você dê uma resposta e, pelo contrário, você faz um corte. Esse é o ponto do corte. Esse é o ponto de abertura que vai colocar ele diante do seu real desejo, que ele quer de fato. Daqui a pouco eu trago mais exemplos para vocês verem e vai abrindo aí esse entendimento. Estava vendo aqui, muitas coisas me deram gatilhos de coisas que a gente estudou, ouviu, falou. Eu lembro uma aula do professor Newton, que ele até mencionou que ele é engenheiro, e ele disse que por várias vezes ele tentou fazer gráficos e não sei o que para entender os pacientes dele. Quando eu me deparei com esse grafo aqui, é exatamente isso. Lacan achou um jeito, eu não estou falando mal de Lacan, tá? Mas é a minha percepção. Lacan achou um jeito de matematizar, que é a forma que se usa, né, a palavra que ele usa, matematizar e transportou isso para uma matriz. Uhum. Eu vejo o gráfico como uma matriz, então, que é usado, né, para entender o sujeito, que é usado na análise e tal. Enfim, e para mim eu vejo muito o complexo de Édipo, tem até aqui castração e tal, e não sei se achei interessante. Mas sobre esse daí que a Carla falou, que o professor falou também, para mim é a devolução que a gente faz porque a gente não pode falar para o nosso paciente que ele tem. Então, é quando a gente devolve aquele gancho, aquela hora. Eu acredito que seja isso. E o professor, na verdade, eu queria falar mesmo que o professor disse que ele não consegue nominar o seu desejo por conta do que foi, da minha concepção. Ele não consegue nominar o seu desejo, e é isso que o leva à clínica, porque por conta do que foi passado a ele pelo grande outro. Se o outro passa para ele a partir do desejo dele, e ele cresce com isso recalcado, que é o que a gente vê na clínica, que ele não pode ser quem ele gostaria de ser, mas ele é recalcado sempre pelo grande outro, seja o pai, a mãe, a sociedade, quem quer que seja, que diz para ele que não é. Então, para mim, é aí que está a neurose, o problema desse sujeito. Para mim é isso, tá? Porque o que o grande outro ou outro passou para ele desajusta com o que ele deseja. E aí vem a célebre frase de Lacan, né? Você realmente quer o que deseja? Exatamente. Eu acho que acaba sempre, né, nessa frase. Uhum. Isso, e o que a Nelita falou é importante, que é este outro elemento aqui que aparece no símbolo. Nós temos aqui o outro que nomeia o desejo do ser vivente, mas o outro também ele é um outro ser faltante já no campo da linguagem. É um outro que também é um ser incompleto, que tem uma incompletude, que tem defeitos, que tem falhas. Então, olha só o enrosco aqui, né? Nós temos aqui uma situação de um ser que vem ao mundo, que depende deste outro, mas esse outro também já é um ser faltante, que é este ser faltante que vai definir aquilo que eu sou, e define a vida toda, identidade, nome, tudo. E olha só o que a gente se depara muitas vezes com um paciente que
realmente tem, né, grandes problemas aí de identidade, de relação, questão edípica, por causa dessas questões. Então, nós estamos quase dando a volta aqui, né? Enfim, tudo bem até aqui? Eu compreendi o que a Nelita falou, e eu acho que eu estava pensando em alguma coisa parecida. É que, assim, me pareceu, como é matema, a gente lembra de lógica, né? Uhum. Veio a questão lógica na minha cabeça. Se é certo a gente falar que o desejo está por trás da demanda, certo? Isso. Se o desejo está atrás da demanda e no início, quando ainda é ali o delta entrando em comunicação das suas necessidades para o grande outro. Aí eu prestei atenção que você falou que ainda não era desejo, era necessidade. Sim. Só que quando passa para o simbólico, né, que é invadido pela linguagem, o desejo some atrás da demanda, eu fiquei com a impressão de que no primeiro, no imaginário, aí sim estaria o desejo. Se a gente for pensar, por exemplo, o bebê, ele não chora só porque ele quer mamar, né? Ele pode chorar porque quer continuar no colo da mãe, por exemplo. Não sei por que continuar no colo da mãe vem muito mais na minha cabeça como desejo do que como necessidade. Dá uma impressão de que o verdadeiro desejo está quando ele ainda está na fantasia, quando ele ainda está no imaginário ali. Eu acabei dando outro nó na minha cabeça, o que eu fiz aqui? Porque eu fiquei perdida nisso aí. Então, vamos lá. Fiquei com a impressão que o desejo vem antes, entendeu? Só existe desejo porque segue certas leis simbólicas. Eu só posso nomear um desejo a partir do momento que eu compreendo o significado daquilo, ok? Mas isso aí é uma coisa instituída por Lacan, né? Sim. Assim, eu posso olhar de outra forma, no caso. Claro, vamos tentar... Uma coisa que ele que instituiu, né? De que é uma questão só de nomenclatura, dele chamar desejo aquilo que vem depois, atrás da demanda? Vamos compreender de um exemplo mais prático. Eu comecei a falar sobre isso. Uma criança está chorando. O choro é um código que precisa ser decifrado. Esse choro é uma demanda. Quem recebe esse código? A mãe, esse grande outro, né, que tem autoridade sobre esse sujeito, é que vai interpretar esse choro, vai descodificar esse choro. A mãe vai dizer assim, será que é fome? Vai lá e dá comida. Satisfez a necessidade. Sim. Ok, mas o bebê continua enfermagem chorando. A gente chama de necessidade básica. Exatamente, mas o bebê continua chorando, o choro persiste nessa criança, então não é fome. A mãe faz uma outra interpretação. Será que ele está com frio? Eu comecei a falar sobre isso. Vai lá e cobra o bebê, mas o bebê continua chorando. Então veja, as necessidades foram atendidas, bases, né, de sobrevivência, mas esse choro continua. Então essa criança e a mãe, esse grande outro, que detém o poder da comunicação e da linguagem, começam a se entender nessa condição de comunicação, eles começam a se entender, a conversar, a mãez, como a Carla falou, e a mãe começa a perceber que não era só fome, ou choro de fome ou de frio, mas era algo a mais que o bebê precisava, um colo, uma segurança, a presença, o amor, o afeto. Esses elementos também correspondem a significantes e significado. Um significante que precisa ser reconhecido. A mãe tem que dar um significado para essa necessidade, que é um afeto. Então, esse algo a mais, que é além do biológico, que são os afetos, muitas vezes escapam. Não dá para ter controle de tudo. E aí que entra o desejo. Nunca vai ser correspondido de fato, porque a criança, ela se estrutura desta forma. Nesse exemplo, a pergunta fica diferente daí, né? É o desejo do outro, né? É o que a minha mãe quer que eu seja. Vai chegar um momento que eu preciso corresponder ao desejo do outro. Então, é aquele momento que a criança vai perguntar assim, o que eu preciso ser para ser acolhido pela minha mãe? O que eu preciso fazer para ser observado pela minha mãe? É a afeição, é o carinho, é o amor. Eu tenho que corresponder a esse desejo, a essa demanda. É como se ela perguntasse o que eu preciso fazer para minha mãe entender o meu desejo? E é por isso que Lacan fala que esse desejo nunca vai ser atendido? Exatamente. Então, ele é estruturado a partir daquilo que é do campo do outro, né?
o outro que interpreta o desejo, mas interpreta da forma como ele acha. Nunca é o desejo de fato. Por isso que ele está escondido atrás da demanda. A gente não vai saber realmente o que o paciente está trazendo, qual é o verdadeiro desejo desse paciente. Ele traz uma queixa, ele traz uma demanda, mas não o desejo, ok? Vamos amadurecendo, aí vai ficando mais claro. Então, o que é interessante, né? O desejo, ele precisa estar aqui no campo do simbólico, para ser nomeado, para ser interpretado, ok? Aqui no grafo, ele mostra para a gente que o desejo e a demanda podem ser equacionados. Vocês estão vendo uma linha preta que excede aqui, né? Então, aqui nós temos um sujeito barrado pela linguagem, e nós temos aqui uma outra palavrinha que é o gozo, os excessos do desejo. Então, às vezes, escapa. E quando escapa, o que excede vai para o campo do real. Aqui dentro está no campo do simbólico imaginário. Está para o lado de fora, o que excede é o real, ok? Então, nós temos essa configuração também. Estou ouvindo aqui, tentando fazer essa relação, e é algo interessante, né, que acontece na nossa vida de profissional e na nossa vida como ser humano também. O Winnicott vai dizer que essa conversa que você está demonstrando para nós aí, essa conversa entre essa coisa que a gente chama de bebê e a mãe, é uma conversa tipicamente alucinatória, né? Porque nem o bebê sabe se expressar para dizer o que ele quer, e nem a mãe tem a capacidade total de entender esse bebê que não tem linguagem para poder se manifestar, né? Ele só tem um tipo de comportamento que a mãe vai tentar entender de acordo com o desejo dela, como disse a Carla no começo. Então, é uma conversa alucinante, não é? Entre esses dois. E uma coisa que a gente leva e tem como referência, uma coisa não, são duas coisas. Já que a mãe também é um ser faltante, então a gente tem aí vítima sendo vítima de outra vítima. Exatamente, exato. Vítima de vítima. E nós, enquanto adulto, se percebermos o nosso tipo de comportamento e o nosso tipo de pensamento, em alguns momentos nós vamos ver que a nossa maneira de agir é numa tentativa de agradar aquele papai ou aquela mamãe que está internalizado dentro de nós, por conta do desejo. Exatamente, é isso. O Winnicott tem, na sua teoria, ele diz assim que a mãe, para exercer a maternagem, aquela mãe suficientemente boa, aquela mãe, ele chama de preocupação materna primária, esse primeiro momento aqui que o Lacan está falando, a mãe precisa entrar nesse campo psicótico, como o professor Newton falou, alucinar junto com a criança para que ela possa corresponder às necessidades daquele bebê que ainda não tem o processo da linguagem ali. Essa comunicação é muito específica, eles chamam de a mãe devota comum. Essa função de quem exerce essa função de cuidador, ou de preferência a mãe, nesse estágio inicial desse ser vivente, é tão sensível que a mãe precisa se adaptar a essas necessidades desse ser, inclusive ter a capacidade de alucinar junto com ele e sair desse ciclo. Essa é a mãe devota, ela entra na psicose com a criança e sai da psicose com as suas condições de uma mãe, né, uma boa mãe, né, suficientemente boa. Então, essa alucinação, no momento exato, da mãe, é uma espécie de se identificar com a criança. É muito específico esse momento. Então, é aquela capacidade que só a mãe tem de, quase como se fosse uma telepatia, né? De adivinhar as necessidades da criança no momento exato. É evidente que tem os excessos, né? Mas ela alucina para saber aquilo que o bebê precisa. É muito interessante isso também. Okay? E é esse momento do grafo inicial que nós estamos falando. Ok? Então, existe uma pulsão, uma necessidade. O grande outro, né, na linguagem do Lacan, corresponde, retroativamente responde, dando aqui a gratificação para essa criança. Então, aqui existe essa rede de significados e significantes. Ela alucina achando que está atendendo essa criança, né? Exatamente. Né? E é justamente isso que o Lacan diz. Nós nunca vamos saber realmente o que o outro deseja. Nós imaginamos, né? A pessoa fala com a gente imagina, né? Aquilo que realmente ele quis nos dizer. Então, são teorias bem interessantes nesse processo. Aqui, entende-se que é uma condição, não vou dizer normal, mas é uma condição saudável nesse processo. É evidente que existe aqui o campo da neurose, da psicose e da perversão, que também está estruturado aqui implicitamente
assim como o complexo de Édipo, que nós temos aqui, né, uma passagem muito importante que vai dar estrutura psíquica, né, dependendo da condição aqui dessas passagens entre a demanda, o desejo, né, a fantasia, o campo do imaginário, do simbólico e o que é de fora, o real. Professor, em relação a essa coisa do desejo que nunca é plenamente satisfeito, né? E do que o professor Newton falou. Aí entra aquela frase, né, que também tem relação com a gente não sabe qual é o desejo do outro, do eu desejo que tu desejes que eu te deseje. Sim, exatamente. Olha aí, já está falando como o Lacan. É bem isso mesmo. O desejo, na verdade, muita gente confunde com o objeto A. O objeto A é o buraco. O que a gente busca é uma forma momentânea de atender, né, aquilo que a gente está buscando, momentaneamente. Então, exemplo, biologicamente, a gente sente fome, o desprazer, para depois ir em busca do alimento, que é o prazer. A gente já viu isso em curso. O desejo, ele, na verdade, serve para tampar este elemento aqui, ó, este objeto que é chamado objeto A, ok? Então, o sujeito barrado em relação ao objeto A. E aqui permeia e dialoga com o próprio desejo e a demanda, ok? Pode ter excessos como está aqui. Então, existe aqui um sujeito que enuncia e um sujeito que deseja. Nós não sabemos o que é a enunciação de fato dele. Nós sabemos o que ele está enunciando, por uma cadeia de linguagem. Se o Marcelo tivesse aqui, eu ia falar para ele, perdemos a Carla. Na hora que a gente estava falando aí sobre o campo, né, sobre o Winnicott e a forma que a mãe tem que fazer para entender o bebê, me veio o que pode acontecer, então, para a mãe, num caso de depressão pós-parto. O que isso pode ocorrer com a mãe? Aí eu coloquei algumas coisas aqui que eu pensei. Pode ocorrer o medo de não conseguir entender esse enunciado todo, ou de não conseguir ir para esse campo psicótico, ou não sair desse campo. O que pode? Porque alguma coisa deve ocorrer aí para ter essa depressão pós-parto. Aí já é uma condição da mãe. Mas a relação com o bebê aí pode realmente estar muito delicada. Em outras palavras, né, existe a teoria do barqueiro, né? A mãe é o barqueiro, ela tira a criança desse mundo submerso aqui, que não tem sentido, e a partir desse momento ela apresenta ao mundo, a criança ao mundo. Então, em outras palavras, está colocando a criança no campo da linguagem. Agora, imagine falhas nesse processo de uma mãe que está realmente com problemas psicológicos, não consegue atender esta necessidade, nem essa demanda, talvez, da criança. É muito provável que essa criança fique, no mínimo, falha de constituição do eu. E aqui é uma característica importante para a gente entender o ideal do eu. O cenário ideal seria o quê? O olhar da mãe me transmite amor e admiração, e assim eu existo. É uma frase, inclusive, do Winnicott. Eu olho para minha mãe, e pelos olhos dela eu sou visto. Se eu sou visto, logo eu existo. A imagem aqui é unificada e depois é transformada como o ideal do eu. Se não tiver esse olhar, se transforma num borderline. Exatamente. Falhas na constituição do ego, falhas na constituição do eu. Mas também pode ser que, nesse caso da depressão pós-parto, entrou muito mais o outro, a mãe, né, do que o entendimento ou a condição de entendimento do enunciado do bebê. Sim. Então, imagine o olhar dessa mãe com depressão pós-parto, um olhar vazio, distante, triste, aterrorizada. O que ela está devolvendo como imagem para esse sujeito? As mesmas coisas. Então, eu estou trazendo, na verdade, tristeza para minha mãe. É assim. Se eu me vejo, logo eu existo. Se nesse olhar eu não me encontro, então, o que eu estou fazendo aqui? Falha de constituição do ego. Então, é realmente complicado. Importante esse primeiro momento, justamente para ter essa constituição aqui do eu. Então, aqui nós entendemos que no campo do imaginário é onde fica as psicoses, ok? Falha de constituição do ego, os borderline, bipolar, que hoje a gente também vê como falha de constituição. As falhas aqui iniciais, né, dessas relações mãe e bebê, inicialmente, ok? Então, se a mãe ela está nessa condição, mãe com depressão, né? A mãe não atende às necessidades da criança, está aqui. Não corresponde. Há uma falha nessa mensagem, há uma falha nesse significado, não traz significado, não traz sentido
para a minha demanda, para a minha necessidade, para o meu desejo. Então, a angústia permanece, a angústia se torna inominável, não tem como nomear essa angústia, e aí é muito parecido com a teoria da Melanie Klein, posição inicial lá, esquizoparanoide. Não dá para nomear aquilo que eu estou sentindo, porque não foi possível trazer para o campo da linguagem. Mais ou menos isso, fazendo uma analogia aqui com o Lacan. Então, a ausência da função, tanto materna e depois, na sequência, paterna, se não há esse significante que traz um ideal na constituição do eu, esse eu, então, é vazio, não tem o contexto simbólico aqui. E isso não foi possível barrar o sujeito no campo da linguagem, ele ficou regredido. Há um colapso aqui nesse gráfico, não foi possível dar uma sequência normal nesse circuito, nesse gráfico, esse matema, forma como vocês quiserem. Então, nesse campo aqui ficou desprovido dessa constituição simbólica. Ficou desprovido da constituição simbólica, a criança pode entrar no registro de outros campos, né, outros registros. Em cima desse... eu ia perguntar outra coisa, mas eu vou comentar antes essa questão da mãe com depressão pós-parto, e aí esse olhar depressivo, esse olhar de rejeição, né? A mãe com pós-parto, ela realmente não deseja aquele bebê, muitas vezes, ela não quer saber do bebê mesmo. Assim, o impedir esse olhar dela e substituí-lo o mais rápido possível vai trazer menos danos. Com certeza, né? Exatamente. É uma forma de amenizar o efeito, né? O problema não Pega para uma avó, para uma tia, para adoção, seja lá isso que nós estamos... O pai, né? Uma Sim. coisa que é uma forma que eu acho que soluciona. Aí tem outra condição, né? A privação. Então, a criança privada, né? Intensamente privada dessas condições básicas, desses afetos, é o que pode levar a fixações e patologias. Sim. Não significa que a mãe teve ali um momento, a avó cuidou, né, a tia cuidou, foi substituído essa função. Então, se a mãe falha, o problema se a mãe falha gravemente, né, aí vem a palavra privação, a rejeição, o olhar vazio, não desejar o bebê, o que fazer, né, o que será instituído nessa psique que está... Que às vezes vai mais além, ela não é que ela não deseja, às vezes ela deseja matar mesmo, uma coisa grave. Então, aí já não é privação, já é agressão, né? Já é uma coisa... Exatamente. Aí a falha se torna estrutural, ou ficou marcada. A estrutural vem de estrutura, igual um prédio que precisa da fundação para se constituir. Então, houve falhas. O Winnicott mesmo fala, né, que é epigenético. As fases posteriores dependem das fases iniciais. Quer dizer, uma fase vai dando sustentação para as fases seguintes. Se houver falha na estrutura, lá na frente pode qualquer coisa desestabilizar esse indivíduo. De novo, o exemplo bipolar e borderline, são falhas estruturais nesta relação inicial aqui que nós estamos falando. Você vai falar sobre esse excesso de novo? Porque eu não entendi muito bem. O Lacan diz assim que tudo que nós estamos falando aqui de desejo, de demanda, sempre há resto, sempre há aquilo que escapa da simbolização, sempre tem elementos e conteúdos que não foi possível em determinado momento ser simbolizado. Então, todos esses conteúdos que não são simbolizados escapou do campo do simbólico, ou seja, excedeu, foi para um campo ecus, né, para fora, onde não há simbolização. É um momento muito específico isso. É o momento do trauma, é o momento do ato em si, que não tem ali palavras para explicar sobre determinados eventos, ok? Então, aí entra o registro da perversão. Aí nós temos uma outra configuração aqui, né? Que a estrutura perversa recusa todos esses elementos. Ele entende, ele recusa a aceitá-la. Ele sabe que existe, mas ele não aceita. Então, é a margem da lei, a margem, né, das normas. Está sempre beirando, sempre cometendo atos que está associado a essa palavra aqui, aos excessos, o gozo. Ilimitado, porque é uma pulsão também, e assim ele está sempre repetindo os mesmos padrões. Aí a gente fala depois com mais detalhes sobre isso. Então, a questão aqui do perverso, a lei, lembrando que está associado ao complexo edípico,
é falso, não aceita, não compreende, ele compreende, mas não vê isso de uma forma importante como neurótico, né, que aceita a condição e se submete a ela. Ele vê isso como uma mera encenação e ele acaba ocupando, então, na verdade, o lugar deste grande eu. Ele é, né, o poder, ele é o falo. Então, por exemplo, né, o sádico que tortura, ou masoquista, né, a sua vítima, ele está se colocando no lugar de quem tem controle. Quem é que tem controle aqui nesse gráfico? Aquele que detém o poder, forçando o outro, né, a se submeter aos seus próprios desejos. Aí já é outro contexto. Todos esses contextos que nós estamos falando, tanto da psicose, da perversão, há rupturas aqui em alguma dessas etapas, onde o sujeito vai se posicionar de forma diferente da neurose. Basicamente isso também. Que Nelita falou da questão da mãe com depressão pós-parto, né? E a queixa, às vezes, vem de uma forma diferente, principalmente em criança que vem para terapia, né? Eu tive uma mãe que teve uma depressão pós-parto grande e ela tinha também um perfil perfeccionista e a queixa da criança que veio para terapia era gagueira. E a criança tinha uma gagueira forte, uma criança já bem nova, a gagueira instalou cedo e forte. Mas se a gente pensar que a gagueira é uma expressão do que não tem como ser expresso, né, que essa mãe não conseguiu naquele momento, né, teve essa falha aí, tem muito sentido essa gagueira como queixa. Sim, exatamente. Porque a gagueira não está associado ao desenvolvimento do cérebro, da área de Broca ou de Wernicke, que compreende a linguagem e expressa a linguagem, está associado a uma falha emocional. Fisicamente não tem nada, você não encontra nada, não tem nada ali. Exatamente. Então há um bloqueio em algum momento aqui em que a cadeia do significante não foi entregue, né? Esse discurso não foi possível, teve uma interferência. Aqui tem o gozo, tem a ver com o desejo, então esse travamento faz com que a pessoa repita, tem bloqueios. E é justamente o bloqueio e a repetição, que é o que a gente vê na gagueira. Exatamente. Então, uma fala que é bloqueada e uma fala que tem a repetição. E isso traz angústia, traz vários outros afetos, né? E quanto mais a pessoa está bloqueada, mais angústia tem. Então, a ansiedade é justamente um ponto ali de ruptura que não foi possível, né, ser ali, o significante não encontrou um sentido. Então, só para a gente encerrar, né, para entender um pouquinho mais sobre a questão desse grafo todo em relação ao desejo e à demanda, né, que também esclarece um pouquinho a pergunta aqui da Maria Fernanda. O paciente diz assim para vocês: eu não suporto a minha solidão. O que eu devo fazer para encontrar um parceiro adequado, ideal? Vejam a frase, observem a frase desse paciente. Isto foi direcionado para vocês. Então, isto está associado, Maria Fernanda, à demanda. A frase aqui, consciente, é a demanda. Mas o que tem por trás desse desejo? Aí a pergunta é, como que vocês responderiam esta demanda do paciente, porque ele está pedindo intrinsecamente para vocês o seguinte: eu preciso de um conselho, eu preciso ter um significado para preencher esse meu vazio, eu tenho que ter um sentido para preencher minha solidão, então me dá uma resposta. E a análise vai dizer assim, ao invés de vocês darem resposta, vocês vão perguntar para o paciente: o que é tão difícil, o que é tão insuportável vocês viverem na solidão? Esse questionamento que eu devo ouvir para ele, o que há de tão difícil viver na solidão e fica em silêncio, é justamente esse losango aqui que é o ponto de ruptura. A partir disso, Maria Fernanda, ele traz uma demanda. E se vocês fizerem a pergunta certa, essa pergunta certa vai fazer um ponto de ruptura na demanda dele, fazendo com que ele, na falta da resposta, ele se depare com o seu real desejo. É isso. Então, quer dizer que o desejo está por baixo de uma queixa, por baixo de uma demanda que ele não sabe. Então, a forma como vocês devolverem a pergunta para o paciente vai forçar eles a confrontar esta queixa, que não é talvez a falta de um parceiro, mas é o que a solidão talvez represente para ele. Ele não suporta, na verdade, ficar sozinho. Então, esse é o ponto de ruptura que a gente precisa entender
Então, o desejo não é por um parceiro, é algo que está por trás disso, que está escondido atrás dessa demanda social, né? Inclusive, tem... Certo. Inclusive, pode ser Exatamente. o olhar do outro o vendo sozinho, né? Exatamente. Então, aqui está permeando a fantasia, o desejo, os excessos, mas faz parte, talvez, de uma estrutura. E é nesse ponto, nessa pergunta bem específica, que você faz um ponto de ruptura, faz com que ele se confronte com a sua própria demanda, que está em ação. O objetivo da análise não é atender a demanda do paciente, curar a sua ansiedade, dar conselhos para a solidão, dar dicas. Não, é usar justamente a demanda para mostrar o fracasso estrutural que ele tem. É nesse ponto que é importantíssimo. Então, a partir desta pergunta é que você vai fazer aqui, né, o ponto de ruptura, para que o desejo flua de fato e apareça, porque ele está encoberto. A pessoa precisa se deparar diante daquilo que você deseja. A primeira pergunta que eu fiz no começo, o que esse sujeito está desejando? Então, a demanda, né, essa queixa, é só um veículo. Ele está expressando algo que se repete, né, os seus sintomas se repetem, mas ele não sabe de fato o que é que ele quer de verdade. Então, tomar cuidado, né, para não cair nessa armadilha de responder aquilo que se sabe. É justamente o contrário. Lá no curso de didática, vocês estão aprendendo. Se sustentem naquilo que vocês não sabem. Ok? Por que isso é importante? Para que o sujeito encontre as suas próprias respostas. Ou comece a mudar a forma de fazer as perguntas. Percebe? Essa é a clínica do Lacan. A gente quebra o sujeito no meio com perguntas mesmo. Eu coloquei esse tema, o gráfico, porque eu já tinha visto, ele não tinha entendido direito. Principalmente, eu não tinha entendido como ele é útil na clínica. Eu achei que foi interessante que hoje deu para a gente pegar muitas aplicações desse gráfico na clínica. Eu achei bem interessante, né? E aí me lembrou uma frase, né? Que a mãe tira a criança da psicose, o pai tira da perversão e coloca na neurose. É isso, né? É o professor Paulo que falou isso. O Paulo gosta de falar essas coisas. Então, é isso. Então, aquela pessoa, né, que tem a crença de querer o parceiro perfeito, específico, na verdade, é a demanda dele estar escondendo uma incompletude estrutural, talvez. É isso que a gente vai investigar. Escuta, investiga e depois interpreta. Muito bem? Espero que tenha passado um pouquinho aí desse conceito de Lacan, porque realmente é bem complicado, é bem difícil. Para vocês terem uma ideia, para eu poder explicar isso para vocês, eu tive que desenhar para mim, para eu poder entender, para depois passar para vocês, porque tem que realmente entender. Mas é mais fácil usar do que ensinar, né? Exatamente. Mas, professor, ficou bastante elucidado, ou seja, pegou o novelo lá tudo emaranhado e conseguiu fazer um bonitinho. É isso. Para mim ficou muito claro também, assim, claro. É uma clareada grande. O Lacan, ele é muito técnico, né? Neutralidade técnica. E Freud e Lacan são as escolas bem técnicas nesse processo. Então, vejam que na clínica tem muita eficiência, né? As perguntas que a gente faz. A gente põe o dedo na ferida mesmo. Faz com que a pessoa se desmorone, né? Dá essa abertura, né? Às vezes a pessoa está vivendo aqui nesse mundo de fantasia, cheio de desejos aqui, a demanda, está enunciando, a enunciação ele está falando algo que não corresponde àquilo que de fato ele deseja. Ele está só falando, é consciente, mas por trás disso tem um sujeito aqui que é um discurso inconsciente, sujeito dividido, não esqueça, inconsciente e consciência, barrado pela linguagem. É isso, acho que... A gente pode dizer que a demanda o nome, a demanda do paciente é o nome que ele conseguiu dar para o desejo dele. Exatamente. Mas ele nunca vai achar um nome assim completo. Muito bem, traduza... é exatamente isso. A demanda é a forma que a linguagem encontrou para talvez chegar o mais próximo daquilo que ele deseja. É que ele não sabe qual é o desejo. Exatamente. A única manifestação que tem a respeito do desejo é aquela que ele consegue falar. É exatamente a queixa. Exatamente. Então, vejam, né, é clássico, né? Eu já tive vários pacientes assim, chega na clínica reclamando do chefe, do gerente. Você sabe que tem coisas além da figura ali de autoridade, tem muito mais coisa. É isso. Então, a gente não responde à demanda, a gente vai investigar o real desejo. É isso, gente. Viu, Renato, como tem coisas que é bem mais técnico, mais... Sim.
avançado, né? No curso de formação, vocês vão ver Lacan lá no final, né? Mas eu gostei muito da aula. Eu consegui assim, entender tudo, assim, de uma forma, assim, eu ainda não tenho todos os termos, né? Mas eu fui aqui fazendo minhas anotações e vi muita coisa aí. Você está aí, time de elite, né? Bem-vindo aí também. O pessoal aqui é fera. Já vou começar aprendendo bastante. É isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pelo interesse, pelo desejo de vocês, né? Que a gente não sabe qual é, mas estão aqui, né? Muito obrigada. Mas está expresso aqui, né? Tem alguma coisa a ver, né? Lógico, está expresso aqui. Exatamente. Mas eu digo também, muito obrigada por explicar isso assim, bem, deu uma clareada fantástica. Eu gosto de Lacan, viu, Nelita? Hoje eu estou gostando mais um pouquinho. Viu só? E eu não estou fazendo nada, tá? Só estou... Parabéns! Aliás, professor, eu queria que você ficasse um pouquinho na sala para perguntar um negócio de Jung, tá? Que é para fazer, que eu ainda não entendi, porque eu sou junguiana. É outro campo, é outra área, a gente depois conversa. Eu sou psicóloga, mas eu sou junguiana, não tem jeito. Eu me vejo em Jung. Tá certo. Isso é o percurso de vocês. Vocês vão se identificar aí com escolas, algumas teorias, e depois vai fazer sentido para vocês, outras não. É natural o processo, faz parte desse percurso. Mas quando se acha, quando você se vê em alguma coisa, é realmente muito bom. Eu me via muito... Assim, eu sempre gostei de Jung, então eu sempre achei que tinha essa veia. Quando eu aprendi Freud, para mim foi desbloqueio. Óbvio que eu vejo Lacan e gosto de algumas coisas hoje, mas é o tal negócio também. Tudo isso você precisa de bons professores, viu, Renata? Porque se você não tiver bons professores... Isso eu sei. E aí tem o professor Milton, que faz parte desse time convidado. Eu cito até hoje o professor, até que eu lembrei de algo que ele falava nas aulas, ou seja, você precisa de bons professores, porque para realmente passar o que cada linha fala, passa. Teve que a gente está vendo Lacan, falou de Winnicott, o professor da semana passada falou de Bion, está aqui na minha frente, sabe, frases. Então, você precisa ter pessoas que realmente gostam da psicanálise. Aí você se apaixona como eu pela psicanálise, como todo mundo aqui. Já estou apaixonando, hein? Deixa eu só contar uma coisa para vocês, que hoje eu fiquei de queixo caído. Uma parede, em frente à escola do meu neto, uma parede, escrito, pintado, psicanalista em cima, assim, na parte de cima. Aí eu parei, estacionei o carro, fui olhar, atende-se problemas, acho que da mente, que estava escrito, aí tinha a lista, depressão, transtornos, ansiedade, tinha vários, assim, listrados, assim, que dó. Na parede da escola? Não, eu fui parar o carro na frente da escola e tinha uma propaganda na parede, e uma porta, era só você entrar e falar sua queixa. Uma lista de alcoolismo, tudo assim, enfileirado. Era só você escolher qual o seu problema e entrar. É isso aí. E lá dentro descobre outras coisas Devia ter tirado depois. uma foto, porque é difícil até de acreditar, né? Devia ter tirado uma foto. É isso. Fiquei impressionado. Muito bem. Parecia uma feira, podia escolher o que você queria entrar. Então tem que preservar aí a tradição, né? O Didata faz isso para quem está fazendo o Didata, preservar a transmissão da psicanálise. Sim. Isso eu foco bastante também nesse sentido. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos dar uma pausa. Até a próxima. Tudo bom para você. Tchau, tchau. Tchau. São Paulo, fica aí, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Tchau. Boa noite.